Aleluia, glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 1 a seguir, da palavra do nosso Deus, que diz assim: e levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, da além do Jordão, e a multidão se reuniu ao torno dele, e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando-o: é lícito um homem repudiar a sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhe: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio a repudiar. E Jesus respondendo disse-lhe: pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus o fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a sua mulher, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. E em casa tornaram-se os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. E disse-lhe: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adulterará contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, também adulterará. Glória a Deus. Queridos irmãos, amadas irmãs, este assunto, ele é um assunto polêmico até os dias de hoje. Hoje nós percebemos que há vários ministérios, várias igrejas, mas a maioria delas com seus interesses pessoais. A maioria, meus irmãos, que vemos aí, prega um evangelho contaminado, um evangelho fácil, um evangelho liberal, um evangelho que o irmão pode servir a Deus do jeito que ele está e que ele quiser. Enquanto Jesus um certo dia disse: vós quer vir a mim? Pegue a sua cruz, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Tem que haver alguma renúncia. Para servir Jesus tem que haver alguma renúncia. Se fosse para nós seguir a Jesus do jeito que nós queríamos, era bom demais. Mas nós temos que fazer alguma renúncia. Vemos que quando Jesus apareceu pregando, depois do batismo, ele já pregava dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Quando ele mandou seus 12 discípulos ir pregar de casa em casa, ele disse: ide, pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Essa palavra arrepender, ela quer dizer, arrepender quer dizer deixar alguma coisa, ou algumas coisas que nós fazemos que não é do agrado de Deus, que nos impede a comunhão com Deus, que nos impede de falar com Deus. Então, há muitas igrejas aí que pregam para o crente uma salada, uma mensagem sem inspiração divina, uma mensagem que não alimenta mais a alma. As pessoas entram vazias na igreja e saem do mesmo jeito que entraram.
Mas aonde tem uma palavra viva, aonde tem uma palavra pura, a pessoa que adentra naquela igreja e a ouve a palavra, ela alimenta a sua alma e sai alimentada. Então o assunto que nós lemos aqui é um assunto polêmico até o dia de hoje, principalmente com essas igrejas mundanas que tem por aí. Tem pastores que já divorciaram 2, 3, 4 vezes e casaram de novo. Tem crente divorciando, tem crente amaziado, tem crente vivendo junto, de todos os jeitos. Mas aqui nós vemos que a Bíblia diz que aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, ele estava falando sobre a ovelha desgarrada. Aí, concluindo ele o discurso sobre a ovelha desgarrada, glória a Deus, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Rio Jordão, e seguia a Jesus. Sempre nós vimos que uma grande multidão seguia Jesus. Jesus curou aquele povo que estava com ele. Mas a Bíblia diz que uns certos fariseus chegaram até Jesus tentando Jesus. Eles queriam procurar uma ocasião contra Jesus. Ele queria tentar, Jesus queria ver, já que Jesus dizia que era ele mesmo, o Filho de Deus. Eles procuravam todos os meios para poder achar alguma falha em Jesus. Então esse fariseu chegou até Jesus e disse: é lícito um homem repudiar sua mulher por qualquer coisa? Jesus sempre teve a resposta para dar para qualquer pergunta. Quando pensou que não, Jesus responde para ele e diz: não tendes lido que aquele que o fez no princípio, que ele fez macho e fêmea? Glória a Deus. E aí, meus irmãos, ele diz: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e unirá sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim não são mais os dois, mas uma só carne, porque o que Deus ajuntou não separa o homem. Jesus disse: o que diz Moisés a esse respeito? Disse: olha, Moisés, ele permitiu que nós divorciássemos, nós deixássemos nossa esposa. Ele disse: olha, Moisés permitiu isto, mas por causa da dureza dos vossos corações. Porque no princípio que fez macho e fêmea. No princípio não era assim. Portanto, aquele que deixar a sua mulher, a não ser por adultério, casar com outra, ele adultera contra ela. Glória a Deus. Então aqui há uma coisa que deixa no ar assim às vezes a pessoa, e a pessoa fica perdida, porque quando Jesus disse assim, glória a Deus, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar as vossas mulheres, mas no princípio não era assim. No capítulo 19 de Mateus, no verso 8, Jesus está falando assim. Aí vem Jesus diz: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar vossas mulheres, não sendo por causa de fornicação ou adultério, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Olha aqui o tanto que é importante, meus irmãos, esse verso 9 de Mateus 19. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa do adultério, fornicação, e casar com outra, comete adultério. Agora presta atenção. E o que casar com a mulher repudiada, também comete adultério. É o que está acontecendo isso hoje, né? Até no meio do povo de Deus, a pessoa casa, vive por um tempo, não dá certo, larga a mulher, repudia, divorcia,
casa com outro. Aí a mulher está solteira lá, ou está sozinha, já que ele me divorciou, estou livre, vou lá em casa com outro. Está todos os 4, segundo a Bíblia, no ato de adultério. Porque o que Deus juntou não separou. O verso 6 aí de Mateus 19, o que Deus juntou, parte B, não separa o homem. O divórcio não foi uma coisa criada por Deus. O divórcio foi algo criado pelo homem, não por Deus. Então, a partir do momento que a pessoa está se divorciando, não é Deus que está separando a pessoa, é o homem próprio. E Jesus diz que o que ele, o que Deus juntou, o homem não separa. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, todos esses irmãos que estão aí se divorciando e casando de novo, glória a Deus, eles estão entrando no ato de adultério. Veja bem, a palavra do Senhor no livro de Malaquias, no capítulo 2, o Senhor diz que Ele odeia o divórcio. Aqui no capítulo 2 de Malaquias, verso 14, o Senhor diz assim, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a tua mulher na tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua criança. E não fez ele somente um ainda, que lhe sobrava o espírito, e porque somente um, ele busca uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor Deus de Israel diz: eu odeio o repúdio. Verso 16, capítulo 2 de Malaquias, verso 16: porque o Senhor Deus, o Deus de Israel diz: eu odeio o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Eu odeio o repúdio, diz o Senhor. Se ele odeia, é permitido um irmão divorciar e casar com outra mulher? Se ele já está dizendo que ele odeia, é permitido? Paulo, escrevendo em Coríntios, ele diz que casando um homem com a mulher, enquanto viver a mulher, ela está ligada pela lei ao homem, e enquanto viver o homem, a mulher está ligada pela lei à mulher. Aí ele diz, de tal forma que se algum de vós o deixar e casar com outro, comete adultério, vice-versa. Então o próprio apóstolo Paulo, ele ensina aos irmãos de Coríntio, e ele não dá permissão ao irmão deixar sua mulher e casar com outra, e nem a irmã deixar o seu esposo e casar com outra. Agora eu não sei aonde nas igrejas aí, esses ministérios mundanos aí, estão permitindo divorciar-se e casar de novo. É um caso sério. Nós da igreja pentecostal Aliança com Deus não concordamos, não aceitamos. Eu não me preocupo com quantidade de pessoas na igreja, porque não tem nenhuma valia, não tem nenhum valor. A minha igreja está cheia de pessoas, mas todas elas vivendo na vaidade, todas elas vivendo no pecado, irmãos divorciando e casando com outra, irmãs divorciando e casando com outro, vivendo como as igrejas mundanas aí fora. E Jesus voltar, todo mundo ficar, irmãos.
que resolveu? Perdeu todo o seu tempo, conheceu a verdade e não viveu a verdade, conheceu a verdade para a sua própria condenação. Então nós, a Igreja Pentecostal Aliança com Deus, não permitimos, é proibido. Aqui o homem, aqui a mulher, para congregar aqui, eles têm que pertencer a um só casamento. Se acaso acontecer o segundo, é porque algum dos dois morreram e o que ficou livre, então, casou a segunda vez. Contrário, negativo. Então fica aí, meus irmãos, os obreiros aí da igreja, os irmãos da igreja, fica atento. Quero lembrar os irmãos, quando você estiver dirigindo a igreja e alguém, um casal, por exemplo, aceitar Jesus lá e for para vocês batizar, lembre-se, pede a eles os documentos, identidade, para você ver todos, a documentação dele, data de nascimento, tudo, filiação, mas não esquece de pedir o registro de casamento, certidão de casamento. Porque quando a pessoa é divorciada, na certidão diz que ela foi divorciada e agora casou a segunda vez. Então vocês pedem para não acontecer isso, de vocês colocar uma pessoa de comunhão casada pela segunda vez. Isso dá um problema, irmãos, no ministério. Se a diretoria souber, o tal irmão poderá até deixar de ser obreiro, voltar a ser membro. Primeiro é passar por uma punição. Então, meus irmãos, está dirigindo a igreja, ficar atento. Eu sei que as pessoas querem servir a Deus na igreja pentecostal, aliança com Deus. Às vezes a pessoa vem para a igreja, irmãos, vê Deus operando, vê Deus curando, vê Deus libertando, vê Deus trabalhando, se sente bem, sente a presença de Deus, porque a presença de Deus, quando a gente está na igreja, cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, a pessoa sente a alegria, a pessoa sente a presença do Senhor. Aí a pessoa, agora eu achei onde eu vou ficar. E às vezes a pessoa chega no pastor, dirigente, no irmão dirigente, e aceita Jesus, e chega no pastor e fala, eu quero membrar com essa igreja. O pastor é batizado? Não. Então você vai se preparar para batizar. Já aconteceu em igreja que eu congreguei antes, irmãos, vocês conhecem, de pastor batizar pessoas não libertas. Irmão, tinha uma senhora de 65 anos, ela batizou sem estar liberta, oprimida mesmo, sabe? Oprimida mesmo. E quando ela batizou ali, irmão, depois que ela batizou, meu Deus, essa mulher dava trabalho. Qualquer oraçãozinha que você fazia na igreja, a mulher caía endemoniada e dava trabalho. Juntava 7 irmãs, 5, para segurar ela e dava trabalho. Infelizmente, essa mulher ficou muito tempo sem ir na igreja, endemoniada desse jeito. Já batizada, irmão, batiza um selo. Se você batizar uma pessoa despreparada, se for demoniada a pessoa, aquele demônio vai ser selado naquele corpo. Só Jesus. Só Jesus. Então toma cuidado, irmão obreiros. Você que for batizar alguém. Hoje em dia, no antigo, na igreja que a gente estava dirigindo, eu estava pastoreando, membrando antes, né? Vocês sabem qual que é? Começar a batizar a pessoa de qualquer maneira. Uma igreja tão abençoada como era aquela, dos ensinamentos assim tão puros, doutrinário, do RI abençoado. Depois que o saudoso servo do Senhor lá, presidente, partiu para a eternidade, mas virou um relaxo. Conheço um certo pastor, não vou falar o nome por falta de ética, mas conheço um certo pastor, eu ainda estava lá ainda, mas quase saiu já. Ele estava preparando um pouco para ser batizado, e eu estava lá na igreja orando. Eu tinha terminado ele tinha tirado uma igreja de mim aqueles tempos, e eu pensei, agora eu vou ficar tranquilo um pouco, né, sem dirigir a igreja.
E aí eu fui para essa igreja de Simão, lá onde a minha esposa congregava. E aí eu fui para lá, estava indo com ela. Aí, orando lá assim, ele estava orando, ele chamou os nossos prometidos na frente para orar. E quando ele estava orando, eu lá do banco, de joelho orando, o Senhor falou comigo assim: vai até ele, quando o Senhor for, vai até ele, vou mostrar para o pastor. E fala para ele fazer uma campanha de 7 dias de oração aqui na igreja, que eu vou mostrar para ele quem pode batizar e quem não pode. Deus me falou claramente isso. Beleza, eu fui na oração, cheguei lá, falei com o pastor: não, amém. Pronto, aquele dia em diante eu não fui mais na igreja, né? Eu não era dali. Eu ia só uma vez de visitar, porque minha esposa congregava lá. Passado até chegou o batismo, batizou os irmãos. Eu estou lá em casa um dia de noite, deitado na minha cama, mulher do lado, conversando com a mulher. Aí ela comentou: hoje foi o batismo. Hoje foi o batismo, né? Foi o batismo. Fulano batizou, porque o senhor tinha mostrado quem podia e quem não podia, né? Fulano batizou. E Cicrana também, fulano também. Batizou esses irmãos, batizou. Ué. E o pastor não fez a campanha de 7 dias que eu falei, que Deus tinha mandado fazer, não? Não. Fez não. Mas Deus vai cobrar de fulano. Não foi nada não. Logo após o batismo, uma das pessoas levantou ali no conjunto de louvor das senhoras, deu o maior problema, querendo tomar o lugar da regente, querendo tomar na marra. Deu uma confusão tão grande, o pastor teve que entrar no meio e punir a pessoa. Quando puniu a pessoa, foi descobrir: ela tinha batizado na Assembleia de Deus, tinha batizado na Igreja Universal e agora por último lá. Entendeu? A Bíblia diz: uma só fé, um só amor e um só batismo. A pessoa batizou 3 vezes, todas as 3 vezes, creio eu, despreparada. Deu o maior problema. O outro era um casal. Mas esse casal também deu um problema. O irmão mexeu com uma menina de 16 anos, uma menina nova. Aí quando a mãe descobriu, foi lá com uma jaracuçu na casa dele, obrigar ele a viver com a filha dela, não foi ele que tinha mexido com ela, tirar dela. E aí a mulher entrou no meio, não vai, ficou aquela bagunça, menino, uma briga, no meio da rua, um escândalo danado. E eu morava do lado, vendo aqui, meu Deus, os crentes que batizaram. Ei, aquela coisa, vai indo para cá e liga para lá, tá. A mulher que estava brigando, que queria que o camarada ia morar com a filha dele, porque ela mexeu com ele, ele mexeu com ela. Quando viu que não ia ter jeito, tá bom, vai lá, não, beleza, aí me paga, foi embora. A mulher era macumbeira bruta, o camarada estava com a vida fora do altar, né? Se mexeu com a menina, porque estava desconcertado, batizado de ele, foi, fez um trabalho lá, o homem ficou louco, acabou o homem. Resultado, a mulher não aguentou, não prestou o homem mais também, e a mulher largou ele, e hoje divorciou e hoje está casado com outro. Se o pastor tivesse ouvido a voz de Deus, não tinha acontecido isso. Depois falei com o Senhor: Senhor, mas eu falei, eu não dei ouvido, meu Deus, o que está acontecendo se eu fosse meu servo? Aqui nessa região tem um povo, uns irmãos, uns obreiros e uns crentes, que eles acham que eu não posso usar uma outra pessoa, só eles. Eles acham que eu não uso outra pessoa, só eles. Eles acham que eu só falo com eles, mas eles vão ter comigo. Aqueles que eu avisar e não der ouvido e acontecer qualquer coisa, vão ter comigo. Resultado, esse obreiro depois teve um problema com ele, batizou os irmãos despreparados, teve que sair do ministério. Eu não me lembro direito, mas parece que ele foi sair do ministério. Ele saiu do ministério revoltado com o que aconteceu com ele, mas por conta da desobediência. Amém? Então cuidado, irmãos, quando vocês for batizar irmãos católicos, pessoa que aceita Jesus, que
Cuidado. Orienta tudo direitinho, pergunta, pede certidão de casamento, pede identidade para você fazer o documento certinho. E certidão de casamento para conferir se a pessoa é casada pela primeira vez ou se já é divorciada. Glória a Deus. Então aqui Jesus mostra, voltando aqui na palavra, né, que Deus juntou não separa o homem. Capítulo 2 de Malaquias, verso 16, o Senhor disse que ele odeia o repúdio. Então, se ele odeia o repúdio, já está dizendo então tudo. Não há permissão para um segundo casamento para uma pessoa viva. O importante, o que eu acho, irmãos, aqui engraçado, aqui, no capítulo 19 de Mateus, verso 10, é a sequência do assunto. Até os próprios discípulos aqui entendem a palavra, e os crentes hoje não entendem. Presta atenção aqui. E disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relacionado à mulher, não convém casar mais. Está vendo? Os próprios discípulos entenderam que se o homem deixar a mulher e casar com outro, comete adultério. Se a mulher deixar o marido e casar com outro, comete adultério. Eles disseram, então, se fossem relacionados à mulher, não convinham casar mais. Agora, uma coisa importante também, que muitas vezes a pessoa lê a Bíblia e passa coisa despercebida, é o que Jesus responde depois. Olha o que Jesus responde depois. Jesus, porém, disse-lhe: nem todos podem receber essa palavra, mas só aquele a quem for concedida. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Há eunucos, vou explicar para vocês o que é eunuco daqui a pouco. E há eunucos que foram castrados pelo homem. Já foi respondido aí o que é eunuco, né? E há eunucos que castram-se a si mesmo por causa do reino do céu. Quem pode receber isso, recebam. Então, já está respondido ali na segunda parte de quando fala de eunucos, né? Já está respondido. Ou seja, há eunucos que nascem do ventre da mãe. Aí a segunda parte: há eunucos que são castrados pelos homens. O que é eunucos? Naquele tempo dos reis, os reis, ele tinha ali aqueles homens para estar no seu palácio. Tinha que ser homem de confiança. E muitas vezes aqueles homens pegavam o seu carro ali, o carro do rei, e levavam a esposa do rei em determinado lugar. Então, para que não acontecesse que a esposa do rei traísse o rei, assim, com o motorista, no caso, um daqueles servos dele, aqueles eunucos ele eram castrados pelo próprio rei, para que não viesse isso acontecer com a esposa dele e o trair. Então você já entendeu que eunuco é uma pessoa castrada. Aí a Bíblia diz que há eunucos que nascem do ventre da mãe, quer dizer, há pessoas que já nascem do ventre da mãe sem ter a condição de ter um relacionamento físico, sexualmente falando, né? E há eunucos que são castrados pelo homem, esse aí também já era. E há outros eunucos que castram a si mesmo por causa do reino dos céus. Tudo isso para alcançar o reino dos céus, ou seja, direito de salvação. Como o homem se castra a si mesmo? Não é ele vai pegar uma faca ou um trem, não. Ele não casa. Para evitar pecar, não casa. Porque a Bíblia não dá o direito de segundo casamento, então não casa. Mas a Bíblia diz também, mas existe também, hoje aqui no nosso mundo, aquelas injeções, né, de casamento, existe. Aí de repente a pessoa pega uma daquela e faz, a fé da pessoa. Eu achei um irmão, na antiga igreja que eu dirigia, falou assim: se não fosse, meus filhos vão cuidar. E a minha esposa, eu tinha coragem de arrancar meus olhos para não pegar mais. Tinha um irmão Paulo do meu lado assim, falou assim: não devia ter coragem de fazer isso. Eu tenho. A Bíblia diz que é melhor a gente entrar no céu cego do que com os dois ser lançados no inferno. Certo, a Bíblia diz isso, mas não quer dizer também desse jeito, né?
quero dizer desse jeito: você viu uma coisa ali que é pecado, tira o olho dali, não dá atenção, vai embora e não olha mais. É isso que quer dizer. Então, irmãos, não existe um segundo casamento com a pessoa do primeiro casamento vivo, as duas pessoas. Para ter um segundo casamento, uma das pessoas tem que morrer, né? Caso importante, uma coisa importante que eu acho na Bíblia, eu ainda cacei, mas não achei sobre o que fala, um estudo que fala a respeito desse assunto aí. Lá no Evangelho de João, no capítulo, se não me falha agora, 4 ou é 8, quando fala sobre a mulher cananeia, né? Não, a mulher samaritana. A Bíblia diz que Jesus falou para ela assim: vai e chama o seu marido. Ela disse: não, eu não tenho marido. Aí ela vivia com um homem. Só que ela não sabia, só que ela sabia que aquele homem não era o marido dela. Por quê? Porque certamente não estavam casados, estavam vivendo juntos, né? Como muitos hoje. O que é que Jesus disse para ela? Disseste bem, você tiveste 5 maridos. 5, ó. 5 maridos você teve. Agora o que você tem, quer dizer, ela está vivendo com um, não é seu. Mulher forte, né? 5 maridos ela teve, os 5 correram. Aí por último acho que ela desenganou: todos que eu caso, não vou casar amanhã, vou só viver junto com esse. Sabendo que estava errado, eles conheciam muito bem a lei, aquele povo daquela época. Jesus disse: chama o seu marido. Ela disse: eu não tenho marido. O Senhor disse: está certo, você falou certo. Você tiver 5 maridos, mas o que tem não é seu. Isso é algo muito importante, irmãos, para os irmãos de hoje. Não passe despercebido a palavra de Deus. Paulo é um homem que ensina muito sobre vida conjugal, vida familiar, casamento. No capítulo 7 de 1 Coríntios, versos 12 a 13, a Bíblia lhe diz que se o homem largar a mulher, então que não case. A mulher largar o homem, então que não case mais. Mas se acaso os dois não vê que não contém a carne, não dão conta de ficar só, o que ele diz? Não case de novo, não. Volta e reconcilie-se. Então você largou sua mulher por um motivo ou outro, reconciliar, né? Não está vendo que não dá conta, está sentindo falta aí de uma companheira, vai buscar outra, não. Reconcilie com a sua primeira esposa, ou com a sua esposa. Glória a Deus. Amém? Esta mensagem, irmãos, serve para alerta para os obreiros, viu, obreiro? Cuidado aí com quem você for batizar na igreja. Cuidado aí com quem você recebe na igreja como membro. Tem pessoas que vêm de outro ministério para unir conosco. Cuidado. Não vai pondo irmão de comunhão de qualquer maneira, não. Olha aí o certidão de casamento dele, pede o certidão de casamento, pede a identidade para fazer a nova carteirinha de membro, faz tudo certinho, para depois não dar problema para você e nem para o ministério, nem para a igreja. Amém? Glória a Deus. Que o Espírito de Deus continue falando no coração de cada um dos irmãos. Fazer um minutinho de oração. Aleluia. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nesse momento de oração, Senhor, eu agradeço por esta mensagem, por esta palavra. Abençoe esse irmão, meu Pai, que está ouvindo esta mensagem, que ouviu esta palavra. Senhor, fala no coração de cada um deles. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe, amados irmãos. Sou o pastor Nilson Carvalho, presidente da Igreja Pentecostal Aliança com Deus, sede está localizada no setor Mariápolis, na cidade de Trindade, Goiás, na rua do Contorno, quadra 9, lote 28, em Trindade, Goiás. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.